Fala pessoal, sou Jefferson Chagas e estou de volta para mais um Forte Leve Responde. Hoje nós vamos tirar suas dúvidas sobre adaptador soldável com anel para caixa d'água. Um nome difícil, mas que a grande maioria das pessoas conhecem ele como flange. O flange é um produto essencial para a instalação de uma caixa d'água e nesse vídeo nós vamos descobrir por quê, então assiste aí. Então vamos à primeira pergunta, qual é a principal função do flange? Aqui na Forte Leve, nós falamos que o flange é a conexão ideal entre o tubo que leva água para sua casa e o seu reservatório de água. Então ele vai fazer essa união entre a tubulação de água fria e a sua caixa d'água. Essa pergunta aqui também é muito importante. Onde o flange deve ser utilizado? O flange ele deve ser instalado em todos os pontos onde há ligação entre tubo e caixa d'água. Quais são esses pontos? Entrada de água, saída de água, extravasor ou o mais conhecido como ladrão e saída de limpeza de água. Mas para fazer qualquer tipo de instalação você precisa consultar o manual desse produto. Uma questão importante é como fazer o furo para a instalação do flange na caixa d'água. O furo para a instalação do flange deve ser feito utilizando uma ferramenta que nós conhecemos como serra-copo. Ela vai garantir que você faça uma circunferência perfeita, evitando futuros vazamentos e trincas na sua instalação do flange. Então vamos à próxima pergunta. Como saber o tamanho ideal do flange na hora de fazer a sua instalação? As tubulações de entrada e saída da sua caixa d'água têm especificações diferentes. Normalmente as pessoas utilizam bitolas de meia e 3/4 de polegada na entrada. Já o ladrão precisa ser pelo menos uma bitola maior do que a tubulação que foi utilizada na entrada da sua caixa d'água. Agora, quando nós falamos de saída, normalmente as pessoas utilizam bitolas de 40 mm, 50 mm, mas podem utilizar também até 60 mm, em outros casos até 110 mm. É muito importante que as pessoas consultem o manual de instalação da caixa d'água para saber exatamente qual bitola utilizar. Agora vamos à última pergunta. Eu tive um problema com o meu adaptador soldável, com o meu flange. Como eu posso substituí-lo? A Forte Leve indica que você não só pode substituir, como deve substituir toda vez que o seu flange tiver algum tipo de problema. Então você vai lá, vai tirar o flange danificado e vai fazer a instalação de um novo flange, uma peça nova que ainda não foi utilizada. Além do flange e da torneira de boia que nós vimos no primeiro Forte Leve Responde, outros dois produtos são essenciais para a instalação de uma caixa d'água: o registro de esfera soldável com união e o filtro Forte Leve. Então nós vamos responder perguntas sobre esses dois produtos também. A pergunta sobre registro é: por que utilizar o registro com união na instalação de uma caixa d'água? A Forte Leve indica que o registro com união seja utilizado porque ele facilita a manutenção e a instalação da sua caixa d'água. Ele tem uma peça que nós conhecemos como união, que pode ser desacoplada do produto, e aí a pessoa consegue dar manutenção ou fazer a sua instalação e reacoplar a peça novamente no produto. Agora, quando o assunto é filtro, a grande pergunta é: o filtro Forte Leve, ele purifica a água? Ele tem carvão ativado? A resposta é não. O filtro Forte Leve não purifica a água e não tem carvão ativado. Ele serve para reter partículas de sujeira antes que elas entrem dentro da sua caixa d'água, reduzindo aquela camada de sujeira que fica lá no fundo do seu reservatório de água e pode prejudicar e danificar toda a sua instalação hidráulica. A Forte Leve reforça que para a instalação de todos esses produtos que nós conversamos, é necessário verificar o manual de instalação. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Forte Leve Responde. Nós nos encontramos no próximo. Até lá!